Olá galerinha, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like neste vídeo. Como vocês já viram, hoje é o segundo episódio da série Manual do Cristão. E o tema do vídeo de hoje é Eu conheci Jesus e aí? O que mudou depois que eu conheci Jesus, né? O que muda depois que você conhece Jesus? Algo muda? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Começando por essa pergunta, algo muda depois que a gente conhece Jesus? Muda. Primeiro que antes você era só criatura de Deus, você não era filho. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, aos que receberam e creram, foi dado o direito de se tornarem filhos. Logo, você que recebeu, você que creu em Jesus, você pode ser chamado filho de Deus. Então, de primeiro já tem essa mudança. Segunda coisa, passa a ter uma busca por conhecê-lo, mas passa a ter uma busca por um relacionamento com Deus. Existe o você conhecê-lo de ouvir falar e existe o você realmente conhecê-lo, realmente ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Por exemplo, quando você tem um amigo, você não apenas ouviu falar dele, você foi e falou com ele. Porque muitas das vezes você só ouvir falar da pessoa não faz você ser relacionado com ela, não faz vocês terem alguma amizade, não faz vocês terem algum laço. Mas conforme vocês vão conversando dia a dia, pouquinho a pouquinho você vai conhecendo mais aquela pessoa e você vai criando intimidade. E ao nos relacionarmos com Deus, sempre vai ter alguma coisa que a gente não sabe sobre ele, sempre vai ter alguma coisa que a gente não vai saber. Sempre vai ter algo novo a ser descoberto e sempre vai ter algo que ele pode revelar pra gente. Então, não importa se você já leu a Bíblia do começo ao final 20 vezes, sempre vai ter algo a mais que ele pode revelar a você. E como que você pode aprofundar o seu relacionamento com Deus? Como que você pode criar mais intimidade? Um tripé que a gente pode usar para a vida com Deus é jejum, oração e Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias e fazer jejum. E, no geral, eu diria que muda tudo depois que você conhece Jesus. Muda a maneira como você se veste, roupas que a gente gostava passam a não fazer mais sentido pra gente usar, principalmente se forem roupas vulgares ou que levam outras pessoas a pecar, a gente não se sente mais à vontade usando esse tipo de roupas. Segunda coisa, a maneira como você se comporta e se expressa. Muitas expressões, muitas palavras vão sair do seu dia a dia porque não vão mais fazer sentido você usar aquelas palavras, aquelas expressões. Não vai fazer mais sentido pra você. Você não se identifica mais com aquela maneira de falar, com aquela maneira de se expressar. Não é mais pra você. E essa mudança de fala e expressões, eu não tô falando que você começa a falar mais engomadinho e que você vai falar só formal. Não que você também não possa usar gírias. O que eu tô tentando falar é que vão ter expressões de mau gosto que você não vai mais usar. Que vão ter palavras de baixo calão, palavrões, não vão mais fazer sentido. Agora você é templo do Espírito Santo. Menosprezar o outro, tentar fazer o outro se sentir mal, sabe? Não faz mais sentido. Diminuir os outros, porque você não precisa fazer isso. Quarta coisa, os ambientes para quais você vai. Existem lugares que não vão mais combinar com você, que você já não vai mais se sentir bem naquele tipo de ambiente, já não é mais para você. Quinta coisa, as músicas que você escuta. Existem músicas que não te acrescentam em nada, ou seja, elas não somam em nada, mas elas também não tiram. E existem músicas que não faz sentido você ouvir. Músicas que falam palavrões, músicas que ofendem alguma pessoa. Existem muitas músicas que não te edificam em nada. E existem músicas que, além de não acrescentar em nada, ainda diminuem. Sexta coisa, seu ciclo de amizade, as pessoas com quem você sai. E isso não é uma regra, mas como agora não é todo lugar que te convém ir, não é todo rolê que te edifica, é muito provável que você se afaste de pessoas que te afastem de Deus. E se você estiver no começo da sua caminhada com Deus, se você ainda estiver criando raízes, pode até ser necessário que você se afaste de pessoas que te afastem de Deus. E o ponto aqui não é se você pode ou não pode ter uma amizade com alguém que não é cristão.
O ponto aqui, o que realmente influencia, o que pesa na balança, é se aquela amizade te afasta de Deus ou se aquela amizade te aproxima de Deus. Cerque-se de pessoas que te aproximem de Deus, que oram por você, que te ajudam a crescer espiritualmente. E é necessário que você esteja cheio espiritualmente, é necessário que você crie raízes. Porque quando o dia mal vier, quando os seus problemas chegarem, porque eles chegarão. E a própria Bíblia já nos fala isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não fala, no mundo talvez tereis aflições. Não, ele afirma, vai ter aflições. Se quando a aflição chegar você não estiver firmado na rocha, você será abalado. Em Lucas 8, do versículo 5 até o versículo 8, Jesus vai contar uma parábola. Vai estar escrito assim: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Aqui é uma parábola que Jesus contou, que se chama a parábola do semeador. E do versículo 11 até o versículo 15, Jesus vai explicar essa parábola para os discípulos. Ele vai falar assim: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. E essa é a importância de você ter raiz. Porque no dia da provação, sem raiz, a semente secou. E é muito importante também o nosso foco estar em Jesus, porque caso contrário, nós seremos como as sementes que caíram entre os espinhos e que foram sufocadas pelas preocupações e prazeres dessa vida e não amadureceram. Também é muito importante a leitura da Bíblia para que, assim como no último versículo, a gente possa reter o que está escrito. Não é sobre você ser perfeito depois que você conheceu Jesus. Você ainda vai errar, porque você ainda é um ser humano. Mas é sobre você não permanecer no erro. É sobre querer mudar e ser o mais parecido com Jesus possível. É perdoar os que erram com a gente. É viver para conhecer Deus e fazê-lo conhecido. E para encerrar, uma frase que eu gosto muito e eu acho que se encaixa perfeitamente nesse vídeo é a seguinte: Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele te ama bastante para não deixar você do mesmo jeito. Então você pode vir para Deus do jeito que você está, com os vícios que você tem, com os erros que você tem, mas depois de conhecer Jesus, você não permanece da mesma forma. E este foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação. Se você lembrou de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa também. E terça-feira que vem a gente vai estar com o terceiro vídeo da série Manual do Cristão. Até o próximo vídeo. Falou!